O passageiro segura o apoio de braço enquanto o avião inclina rumo ao horizonte de Manhattan. Pessoas ao redor rezam, choram ou ficam paralisadas enquanto um sequestrador grita ordens. Algumas fileiras atrás, alguém sussurra ao telefone. Outro avião. Uma das torres. Uma explosão. O passageiro olha pela janela. Fumaça sai de um buraco enorme no World Trade Center. A milhares de quilômetros, um jovem da Al-Qaeda vê tudo pela televisão. O segundo avião atinge o prédio. Gritos de comemoração explodem. Ele cerra os punhos em triunfo, acreditando que este é só o início de uma guerra justa contra o Ocidente. Mas os sequestradores e seus apoiadores tinham expectativas muito diferentes sobre o que aconteceria em seguida. Como vamos explicar no episódio de hoje do The Infographics Show, o que a Al-Qaeda esperava após o 11 de setembro, às 8h46, o voo 11 da American Airlines atingiu a torre norte do World Trade Center. Uma explosão sacudiu o sul de Manhattan enquanto fumaça e destroços caíam nas ruas, paralisando os transeuntes. Sirenes ecoaram pela cidade e pelo país. A notícia se espalhou rapidamente pelas televisões. Então, às 9h03 da manhã, ao vivo, no ar e em tempo real, milhões assistiram horrorizados enquanto o voo 175 da United Airlines atingia a Torre Sul. Às 9h37 da manhã, o mundo assistiu em choque. O voo 77 da American Airlines colidiu com o lado oeste do Pentágono. O impensável acontecia ao vivo. Então, às 9h59 da manhã, a Torre Sul desabou com um estrondo ensurdecedor. Menos de 30 minutos depois, a Torre Norte também caiu. Em todo o mundo, as pessoas olhavam para suas telas, sem palavras, fazendo as mesmas perguntas assustadoras. Quem fez isso? Por quê? O que viria depois? Nem todos foram devastados pelo 11 de setembro. Membros da Al-Qaeda, assistindo à ação se desenrolar em suas telas, provavelmente comemoravam em triunfo. O plano levou 5 anos para ser criado e foi um sucesso. Para eles era só o começo. A organização terrorista global Al-Qaeda foi fundada em 1988 por Osama Bin Laden e outros jihadistas islâmicos, que haviam lutado contra a União Soviética no Afeganistão, com apoio dos Estados Unidos. Seguindo uma ideologia sunita islâmica radical, eles queriam expulsar a influência estrangeira não islâmica das terras muçulmanas. Em particular, eles queriam as forças militares dos Estados Unidos fora da Arábia Saudita, da Península Arábica em geral e da Somália. Eles também queriam derrubar governos em países de maioria muçulmana como a Arábia Saudita e o Egito, que eles viam como corruptos e não islâmicos. Eles queriam criar um califado global sob sua liderança, seguindo sua interpretação rigorosa da Sharia. Após a Guerra do Golfo em 1991, os Estados Unidos viraram alvo, pois a Al-Qaeda se opôs à Arábia Saudita por abrigar tropas americanas. Portanto, a Al-Qaeda declarou uma jihad, ou guerra santa, contra os Estados Unidos e seus aliados. A Al-Qaeda operava como uma rede de células locais e organizações terroristas afiliadas. Apesar de às vezes cooperar com a Frente Islâmica Nacional no Sudão e manter contatos limitados com Irã e Hezbollah, mesmo com grandes divergências ideológicas, a relação era apenas oportunista. Irã e Hezbollah, ambos xiitas, enfrentaram militantes sunitas da Al-Qaeda em cenários como Síria e Iraque, sendo frequentemente inimigos ferrenhos. Mesmo assim, a hostilidade comum aos Estados Unidos gerava alinhamentos táticos, ainda que desconfortáveis. A Al-Qaeda instalou sua sede no Afeganistão sob proteção do Talibã em 1996. Eles mantinham campos de treinamento no Afeganistão e outros lugares, onde recrutas de vários países aprendiam habilidades paramilitares, uso de armas e táticas terroristas. Também havia fortes indícios de que tentavam obter armas de destruição em massa. Os ataques de 11 de setembro não foram as primeiras ações terroristas da Al-Qaeda. Em 29 de dezembro de 1992, eles bombardearam o Hotel Aden, no Iêmen, onde fuzileiros navais dos Estados Unidos da América estavam hospedados a caminho da Somália. Nenhum americano morreu, mas um funcionário local do hotel faleceu. Muitos consideram esse o primeiro ataque da Al-Qaeda aos Estados Unidos. Em 26 de fevereiro de 1993, Ramzi Youssef, treinado pela Al-Qaeda no Afeganistão, explodiu uma bomba no World Trade Center em Nova York, matando 6 pessoas e ferindo mais de 1.000. Não está claro se a liderança máxima da Al-Qaeda orquestrou o ataque,
mas ele mostrou a crescente ambição do grupo e prenunciou o que viria. Em 25 de junho de 1996, um caminhão-bomba explodiu fora do Khobar Towers em Dhahran, Arábia Saudita, matando 19 aviadores americanos e ferindo centenas. Segundo a inteligência dos Estados Unidos da América, o ataque foi realizado pela Hezbollah saudita com apoio do Irã. Embora haja indícios de que a Al-Qaeda possa ter desempenhado algum papel, esse envolvimento permanece não confirmado. Então, em 7 de agosto de 1998, a Al-Qaeda orquestrou atentados quase simultâneos com caminhões-bomba nas embaixadas dos Estados Unidos em Nairobi, no Quênia, e em Dar es Salaam, na Tanzânia. 224 pessoas morreram, incluindo 12 americanos, e mais de 4.000 ficaram feridas. Esse evento marcou uma virada na avaliação de ameaças dos Estados Unidos da América sobre a Al-Qaeda. Em 12 de outubro de 2000, um ataque da Al-Qaeda fez um barco explosivo atingir o United States Ship Co. durante reabastecimento em Aden, Iêmen. O ataque matou 17 marinheiros americanos e feriu dezenas. A decisão da Al-Qaeda de planejar um grande ataque terrorista em solo americano teve várias motivações imediatas que faziam parte da ideologia geral do grupo. A Al-Qaeda se opunha fortemente ao apoio dos Estados Unidos da América a Israel e suas políticas sobre a Palestina. Eles consideravam a ocupação israelense dos territórios palestinos uma injustiça contra muçulmanos, apoiada pelos Estados Unidos. Como mencionado, eles também se opunham à presença contínua de militares dos Estados Unidos da América na Arábia Saudita, onde ficam Meca e Medina, locais sagrados do Islã. Eles viam isso como profanação, levando a Al-Qaeda a declarar uma fatwa contra os Estados Unidos da América em 1996, incentivando muçulmanos a matar americanos. Eles achavam que um grande ataque exporia vulnerabilidades dos Estados Unidos da América e incentivaria outros a se juntarem à jihad global contra os Estados Unidos da América e aliados. Isso foi feito para impulsionar um conflito maior. Eles previam que os ataques derrubariam governos apoiados pelos Estados Unidos da América em países muçulmanos, permitindo a ascensão de movimentos islamistas radicais. Eles também buscavam recrutar mais apoio para a Al-Qaeda, tornando-a uma das mais poderosas do mundo. A Al-Qaeda achava que os ataques de 11 de setembro mudariam o poder global e forçariam os Estados Unidos da América a sair do Oriente Médio, especialmente da Arábia Saudita. Eles previam retaliação, mas achavam que isso levaria a uma guerra longa e cara, esgotando recursos e determinação dos Estados Unidos da América com o tempo. O ataque foi planejado para enfraquecer a economia dos Estados Unidos da América e sua influência global. Por isso, o World Trade Center, símbolo da dominação econômica dos Estados Unidos da América, foi escolhido como alvo. Mas os resultados foram bem diferentes do que a Al-Qaeda esperava. O planejamento dos ataques de 11 de setembro durou anos, sob direção de Khalid Sheikh Mohammed, e com a aprovação de Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda. A ideia de usar aviões como armas veio de Khalid Sheikh Mohammed, envolvido no ataque ao World Trade Center em 1993 e no Plano Bojinka. O ataque, previsto para janeiro de 1995, incluía assassinar o Papa João Paulo II, destruir até 11 aviões entre Ásia e Estados Unidos da América e lançar um avião contra a sede da CIA em Langley, Virgínia. Apesar do planejamento, um incêndio químico alertou a polícia filipina e os terroristas falharam nos ataques. Apenas uma pessoa foi morta por uma bomba de teste colocada em um voo da Philippine Airlines. Eles ainda colocaram 2 bombas em um shopping e um teatro no sul das Filipinas, mas foram descobertas. Em 1996, Khalid Sheikh Mohammed apresentou seu plano ambicioso para um ataque em solo americano, que era chamado de Operação Aviões entre os associados de Osama Bin Laden. Ele sugeriu sequestrar 10 aviões para atacar o Pentágono, World Trade Center, Casa Branca e Capitólio. Ele também planejou ir aos Estados Unidos de avião para discursar. Bin Laden achou o plano muito elaborado, mas aprovou uma versão reduzida do ataque no final de 1998. O ataque reduzido tinha 4 alvos escolhidos pelo simbolismo: o World Trade Center, poder econômico; o Pentágono, poder militar; o Capitólio e a Casa Branca, poder político dos Estados Unidos da América;
O recrutamento de uma célula islâmica radical em Hamburgo, Alemanha, foi crucial para executar esse plano. Os principais membros do grupo eram Mohammed Atta, principal sequestrador do voo 11 da American Airlines, que atingiu a torre norte do World Trade Center, Marwan al-Shihai, piloto do voo 175 da United Airlines, que atingiu a torre sul, e Ziad Jarrah, piloto do voo 93 da United Airlines, que caiu na Pensilvânia. Eles foram ao Afeganistão antes dos ataques para se reunir com a liderança da Al-Qaeda, jurar lealdade e liderar o planejamento e execução do ataque. 15 homens da Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito e Líbano foram recrutados para sequestrar 4 aviões. Esses homens, treinados em combate nos campos da Al-Qaeda no Afeganistão, foram preparados para subjugar passageiros com facas e estiletes, dada a força do ataque. Enquanto isso, os 4 líderes e pilotos treinaram em escolas de aviação nos Estados Unidos da América, aprendendo a pilotar grandes aviões. Os sequestradores chegaram em 2000 e 2001 com vistos de turista, fixaram residência e mantiveram um perfil discreto. Além do treinamento de voo, os sequestradores vigiaram outros voos para entender procedimentos e elaborar planos detalhados para assumir o controle das aeronaves. Nos dias anteriores ao 11 de setembro, os 19 membros da equipe viajaram para Boston, Newark e Washington, Distrito de Colômbia, e compraram suas passagens aéreas. Na manhã de 11 de setembro, às 5h45 da manhã, Mohammed Atta e Abdulaziz Al-Omari passaram pela segurança no Aeroporto Internacional de Portland, no Maine. Nas bagagens de mão havia facas e estiletes, todos legais na época. Eles pegaram um voo para o aeroporto Logan, em Boston, encontraram outros 3 sequestradores e embarcaram no voo 11 da American Airlines para Los Angeles. O avião decolou às 7h59. Um minuto depois, às 8 da manhã, George W. Bush recebeu seu relatório diário de inteligência que, apesar de alertas anteriores como o memorando de 6 de agosto, Bin Laden, determinado a atacar nos Estados Unidos da América, não trazia nova menção à Al-Qaeda. Os demais sequestradores pegaram voos em condições parecidas. Marwan al-Sheikh e outros 4 sequestradores embarcaram no voo 175 da United Airlines, que saiu do aeroporto Logan, em Boston, para Los Angeles, às 8h14. 5 sequestradores, liderados por Hani Hanjour, embarcaram no voo 77 da American Airlines, no Aeroporto Internacional de Washington Dulles, com destino a Los Angeles, que decolou às 8h20 da manhã. Os 4 sequestradores finais, liderados por Ziad Jarrah, embarcaram no voo 93 da United Airlines no aeroporto de Newark para São Francisco, que decolou às 8h42. O primeiro avião a cair foi o voo 11 da American Airlines, que os sequestradores começaram a controlar sobre o centro de Massachusetts às 8h14 da manhã. 2 sequestradores sentados nos assentos 2A e 2B atacaram as comissárias de bordo Karen Martin e Bárbara Aristeg. Logo depois, Mohammed Atta saiu do assento 8D e foi para a cabine do piloto. Daniel Lewin tentou impedir o sequestrador atrás dele, no assento 10B, mas foi fatalmente esfaqueado. Em seguida, os sequestradores usaram spray de pimenta na primeira classe e executiva para forçar todos ao fundo do avião. Às 8h19, a comissária Betty Ann Ong ligou para a equipe em terra relatando o sequestro e a perda de controle da cabine. Pouco depois, às 8h24 da manhã, Mohammed Atta enviou por engano uma mensagem, destinada aos passageiros, ao controle de tráfego aéreo, informando que vários aviões haviam sido sequestrados. Às 8h46, o avião atingiu a torre norte do World Trade Center entre os andares 90 e 1399. Além dos sequestradores, os 76 passageiros e 11 membros da tripulação morreram instantaneamente. O voo 175 da United Airlines foi sequestrado entre 8h42 e 8h46 no noroeste de Nova Jersey, cerca de 60 milhas de Nova York, quando o primeiro avião caiu. Levou apenas 15 minutos para chegar a Nova York e ele colidiu com a Torre Sul entre os andares 77 e 85 às 9h03 da manhã. Estavam a bordo 51 passageiros e 9 tripulantes.
O voo 77 da American Airlines foi sequestrado sobre Ohio entre 8h50 e 8h54 da manhã. Os sequestradores desligaram o transponder e desviaram o voo para o Pentágono, onde caiu às 9h37. Todos os 53 passageiros, 6 tripulantes e 125 pessoas em terra morreram. O voo 93 da United Airlines foi sequestrado sobre Ohio às 9h28 da manhã. Nesse momento, as notícias sobre os outros sequestrados já haviam chegado aos passageiros. Ao perceberem a situação, Todd Beamer, Mark Bingham, Tom Burnett e Jeremy Glick decidiram reagir. Às 9h57 da manhã, eles lançaram um contra-ataque desesperado para retomar a cabine. Houve uma luta entre passageiros e sequestradores, e o avião caiu em um campo perto de Shanksville, Pensilvânia, às 10h03. Todos os 33 passageiros e os 7 membros da tripulação morreram. A Administração Federal de Aviação fechou o espaço aéreo dos Estados Unidos da América às 9h45 e ordenou o pouso imediato de todas as aeronaves no aeroporto mais próximo. Voos internacionais foram proibidos no espaço aéreo dos Estados Unidos da América. A torre sul do World Trade Center caiu às 9h59 e a norte às 10h28 da manhã. Os 5 andares do Pentágono no lado oeste desabaram às 10h50 após incêndios da colisão. Mais tarde, às 17h20, o 7 World Trade Center, com 47 andares, desabou devido a incêndios. Os ataques causaram quase 3.000 mortes confirmadas, incluindo mais de 2.700 em Nova York no World Trade Center, cerca de 2.200 civis, 343 bombeiros e 71 agentes da lei. No Pentágono, 184 pessoas morreram, 125 militares e civis no prédio e 59 no voo. Na Pensilvânia, 40 pessoas morreram no voo 93 da United Airlines. Milhares de pessoas, inclusive socorristas, também ficaram feridas. Nos anos seguintes, muitos socorristas e sobreviventes desenvolveram graves problemas de saúde e morreram por exposição a toxinas no local do ataque. É mais difícil medir os impactos psicológicos e emocionais do ataque no povo americano. A rapidez e a escala dos ataques causaram choque e incredulidade geral. Isso gerou medo e sensação de vulnerabilidade diante da possibilidade de novos ataques. O plano teria custado à Al-Qaeda menos de $500 mil, enquanto os danos materiais chegaram a 100 bilhões e o prejuízo econômico total a 2 trilhões de dólares. Guerras no Afeganistão e Iraque somam cerca de 8 trilhões de dólares, segundo fontes recentes. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos da América adotaram medidas contra a Al-Qaeda e para reforçar a segurança interna. Em 2001, a Administração de Segurança no Transporte, mais conhecida como Administração de Segurança no Transporte, foi criada para federalizar a segurança nos aeroportos. Eles introduziram a triagem obrigatória de todos os passageiros e bagagens e impuseram restrições ao uso de estiletes e a bagagem de mão. Em outubro daquele ano, aprovaram a polêmica Lei Patriota. Isso deu ao governo amplos poderes para investigar cidadãos e prevenir o terrorismo. Em 2002, os Estados Unidos da América criaram o Departamento de Segurança Interna, maior reorganização do governo desde a Segunda Guerra Mundial. Ele foi encarregado de fortalecer a segurança nacional, controlando fronteiras, transportes, emergências e cibersegurança. Os Estados Unidos formaram uma grande coalizão internacional contra o terrorismo, com cooperação militar, de inteligência e policial com vários países. Em outubro de 2001, os Estados Unidos da América e parceiros internacionais iniciaram operações no Afeganistão para desmantelar a Al-Qaeda, derrubar o Talibã e evitar novos ataques terroristas. Incluiu campanhas aéreas, operações terrestres e apoio às forças de oposição afegãs. Recursos significativos foram dedicados à coleta de informações sobre a estrutura, operações e planos da Al-Qaeda. Estados Unidos da América e parceiros internacionais rastrearam e interromperam as finanças da Al-Qaeda com sanções, congelamento de ativos e monitoramento de transações. Os Estados Unidos redirecionaram recursos para apoiar vozes moderadas no mundo muçulmano. Vários membros da Al-Qaeda foram capturados e presos no Afeganistão e em outros lugares. Muitos foram mantidos de forma controversa no centro de detenção da Baía de Guantánamo, em Cuba.
os Estados Unidos realizaram assassinatos de líderes e membros da Al-Qaeda com drones e operações especiais em países como Paquistão, Iêmen e Somália. No entanto, a Al-Qaeda continuou a realizar ataques terroristas após o 11 de setembro. A Al-Qaeda assumiu 2 ataques em 2002. O atentado à sinagoga de Griba, na Tunísia, que matou 19, e os ataques com carro-bomba no Hotel Paraíso, em Mombasa, Quênia. Eles também tentaram atingir um avião israelense com míssil. Naquele ano, o grupo jihadista Jemaah Islamiyah, ligado à Al-Qaeda, cometeu os atentados em Bali, Indonésia, matando 202 pessoas. Em 2003, um ataque da Al-Qaeda matou 35 pessoas em 3 residências em Riad, Arábia Saudita. Atentados à bomba em 2 sinagogas, no consulado britânico e em um banco HSBC em Istambul, Turquia, mataram dezenas de pessoas. A Al-Qaeda também assumiu a autoria dos atentados no metrô de Londres que ocorreram em 2005 e mataram 52 pessoas. Em 2009, Osama Bin Laden participou diretamente de um plano de ataque ao metrô de Nova York. Najibullah Zazi, um afegão americano e 2 americanos, planejaram se explodir na primeira segunda após o 11 de setembro, às 9 da manhã, para comemorar os ataques. Isso foi no auge do pico, quando miravam passageiros dos trens na Times Square, Grand Central Station e Port Authority. O FBI prendeu 3 homens antes dos ataques e Zazi confessou depois. Osama Bin Laden foi morto no Paquistão em 2011, encerrando uma caçada global de quase uma década. A Operação Lança de Netuno foi uma missão secreta realizada por SEALs da Marinha dos Estados Unidos da América. Eles invadiram um complexo fortificado em Abbottabad, no Paquistão, e mataram o líder da Al-Qaeda. Em 2 de maio de 2011, o presidente Barack Obama anunciou na televisão a morte de Bin Laden. Isso causou uma grande troca de liderança na Al-Qaeda. Ele foi substituído por seu antigo vice, Ayman al-Zawahiri, mas ele não tinha o carisma e a influência unificadora de Bin Laden. Analistas apontam que isso enfraqueceu a autoridade central do grupo. Al-Zawahiri morreu em ataque de drone dos Estados Unidos da América em Cabul, Afeganistão, em 31 de julho de 2022. O surgimento do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, em 2014, também minou a reivindicação da Al-Qaeda como a principal organização jihadista global. As táticas mais brutais e as ambições territoriais do Estado Islâmico do Iraque e da Síria atraíram muitos combatentes estrangeiros e ofuscaram a Al-Qaeda em termos de atenção da mídia e poder percebido. Os resultados do 11 de setembro foram bem diferentes do que a Al-Qaeda esperava. A Al-Qaeda achava que atacar os Estados Unidos da América provocaria levantes no mundo muçulmano, derrubando regimes e unindo as massas à sua causa. Mas esse levante nunca aconteceu, e embora tenha havido raiva e agitação em algumas regiões, a maioria dos governos se manteve firme e o apoio generalizado à Al-Qaeda não se concretizou. Os Estados Unidos intensificaram seus esforços em vez de recuar. Os militares ampliaram sua atuação no Oriente Médio, com grandes operações no Afeganistão e depois no Iraque. Em vez de desanimar, os americanos se uniram em uma onda de unidade e patriotismo. Os Estados Unidos da América lideraram esforços internacionais de contra-terrorismo com cooperação global inédita. Apesar de alguns debates posteriores sobre políticas, a percepção global era que os Estados Unidos da América estavam decididos a defender seus valores e enfrentar ameaças. A maior segurança interna diminuiu o risco de ataques terroristas em solo americano. A influência da Al-Qaeda entre extremistas muçulmanos diminuiu com o surgimento de grupos como o Estado Islâmico. Isso mostra que a Al-Qaeda subestimou tanto a reação dos Estados Unidos da América e da comunidade internacional aos ataques de 11 de setembro, quanto o comprometimento e a resiliência do governo e do povo americano. Isso mostra como a Al-Qaeda errou ao subestimar os Estados Unidos da América, o que levou à queda de Bin Laden. Para ver isso, assista como a equipe CIA Iron Land derrubou Osama Bin Laden minuto a minuto, ou confira este outro vídeo.